Olá, aqui é o Eduardo. Vamos responder a questão de direito civil. Uma prova aí realizada em 2017 pela banca CESP, o órgão, a Polícia Civil de Goiás, a prova de delegado de polícia substituto. Se você acompanha o vídeo, pause agora esse vídeo, tente responder a questão, anote a resposta que você acha que é a correta e depois volte e termine de assistir o vídeo. Agora que você respondeu a questão, vamos à análise da resposta e os comentários, né? A leitura da questão. No que concerne à pessoa natural, à pessoa jurídica e ao domicílio, assinale a opção correta. Então, o próprio enunciado já destaca aí quais são as matérias que serão cobradas aí nessa questão, sobre pessoa natural, pessoa jurídica e domicílio. O enunciado diz que quer uma resposta correta. Então vamos achar aí a resposta correta. Letra A. Sendo o domicílio o local em que a pessoa permanece com ânimo definitivo ou decorrente de imposição normativa, como ocorre com os militares, o domicílio contratual é incompatível com a ordem jurídica brasileira. Aqui está o erro da questão. Afirmar que o domicílio contratual é incompatível com a ordem jurídica brasileira, quando na verdade ele é permitido. O artigo 78 do Código Civil, ele dispõe sobre o contrato, né, e sobre o domicílio. No artigo 78 diz o seguinte: nos contratos escritos poderão os contratantes especificar domicílio onde se exercitem e cumpram os direitos e obrigações deles resultantes. Então existe o direito contratual aí em relação ao domicílio. Então é plenamente possível com base no artigo 78. Então a letra A está errada. Letra B. Conforme a teoria natalista, o nascituro é pessoa humana titular de direitos, de modo que, mesmo natimorto, possui proteção no que concerne aos direitos da personalidade. O que está errado basicamente nessa questão é afirmar que essa é a teoria natalista, quando na verdade ela não é propriamente. A teoria natalista está prevista no próprio Código Civil, né, no artigo 2º, que diz que a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. No caso aqui, o nascituro ele não pode ser considerado propriamente uma pessoa humana, né, titular de direitos. Ele vai ser assegurado alguns direitos, porém a personalidade ela só surge com o nascimento com vida, né? E o natimorto não possui proteção, como afirmado aqui na questão, né? Embora tenha também, como eu devo ressaltar, alguns direitos e a própria família do natimorto também. Então a letra B está equivocada. Letra C. De acordo com o Código Civil, deve ser considerado absolutamente incapaz aquele que, por enfermidade ou deficiência mental, não possui discernimento para a prática de seus atos. Em uma anterior análise, né, com o Código Civil, antes da mudança que ocorreu em 2015 com a Lei 13.146, essa questão até poderia ser analisada de uma certa forma diferenciada. Contudo, com essa mudança toda, só é absolutamente incapaz atualmente os menores de 16 anos. Então, quem tem deficiência mental, enfermidade, ou no caso aí, discernimento para a prática dos atos, não é absolutamente incapaz, né? Então, apenas os menores de 16 anos são absolutamente incapazes, conforme o artigo 3º do Código Civil, né? O artigo 3º diz que são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Então, a letra C está também errada. Letra D. A ocorrência de grave e injusta ofensa à dignidade da pessoa humana configura o dano moral, sendo desnecessária a comprovação de dor e sofrimento para o recebimento de indenização por esse tipo de dano. Essa aí parece ser uma questão de jurisprudência e até mesmo doutrinária. Então vamos pular ela, né, e vamos passar para a letra E,
porque aí podemos configurar e ter certeza se a letra D está realmente correta. Letra E. Na hipótese de desaparecimento do corpo da pessoa em situação de grave risco de morte, como por exemplo no caso de desastre marítimo, o reconhecimento do óbito depende de prévia declaração de ausência. Não é necessária a declaração de ausência em caso aí de desaparecimento do corpo. A morte presumida ela está prevista no, no próprio Código Civil, né? No artigo 7º, que lá diz: pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência. 1. Se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. 2. Se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não foi encontrado até 2 anos após o término da guerra. Então, o próprio artigo 7º diz que sem decretação de ausência, no caso do desaparecimento do corpo de uma pessoa em situação de grave risco de morte. Então, a letra E está errada. Então, por eliminação, a letra D está correta. É importante ressaltar aí que a letra D é um entendimento jurisprudencial. O STJ ele vem entendendo, né, que existem casos que não há necessidade de comprovar o dano moral. Basta verificar aí algumas relações, a demonstração cabal, né, de que ocorreu aí algo injusto e desproporcional, de má fé e tudo mais. E aí o próprio STJ dá alguns casos de decisões aí que não são necessárias aí a comprovação do dano e do sofrimento. No caso aí, por exemplo, o cadastro de inadimplentes, quanto à responsabilidade bancária, atraso de voo, né, diploma sem reconhecimento, quando ocorre algum equívoco administrativo e credibilidade desviada. Então, são uma série de decisões do STJ nesse sentido, né, quanto a provas e quanto ao dano moral, ou seja, quando é que o dano moral vai ser presumido. Então, a letra D é a resposta correta, né?